Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para continuarmos nosso estudo sobre a inspiração da Sagrada Escritura e a revelação de Deus contida na Sagrada Escritura. E nós vimos que Deus é a fonte primeira, é a fonte única para nós de revelação, contida através da Bíblia, da palavra não escrita, que é a tradição apostólica, e da tradição da Igreja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas fontes, esses canais de revelação, de onde brota toda a revelação divina. Deus nos falou pela vida, pelos patriarcas, pelos profetas, depois pelo seu Filho, depois pelos apóstolos e hoje nos fala pela Igreja, sob a ação do Espírito Santo. Todas estas são formas, são canais de revelação divina do agir de Deus no nosso meio. Todas as formas da revelação divina, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, estão em harmonia e constituem o Evangelho de Cristo. A revelação de Jesus Cristo não veio desvalorizar aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, mas para cumpri-lo e aperfeiçoá-lo. Por isso que nós, cristãos, sempre olhamos aquilo que o Novo Testamento diz sobre um ponto. E às vezes não o que está no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, inimigo bom é inimigo morto. No Novo Testamento, nós somos chamados a rezar pelos nossos inimigos, a perdoá-los. Assim como Jesus fez com aqueles que o estavam crucificando. A revelação do Espírito Santo completa a mensagem de Jesus Cristo, levando aos apóstolos o conhecimento e o desenvolvimento total desta mensagem. Os apóstolos e a Igreja transmitiram a mensagem recebida, diretamente de Cristo ou pela inspiração do Espírito Santo, conforme nos afirmava o Concílio de Trento e o Vaticano II. Isso já o Concílio de Trento em 1530 e pouco. Então, a Escritura e a tradição são canais da revelação, pois brotam de Deus. O magistério da Igreja dá continuidade à revelação divina retratada na Bíblia e na tradição apostólica para os tempos modernos. Por isso, esse magistério é um canal da revelação divina. Importante ressaltar que o magistério não faz por si mesmo a doutrina revelada, mas a transmite, atualiza e guarda. Olha que importante, gente, percebermos que a Igreja transmite, atualiza e guarda. Por que guardar? Porque ao longo dos tempos sempre aparece um ou outro querendo desvirtuar a coisa. E a Igreja continua mantendo a coisa na sua originalidade, na sua fonte, que é Deus. Por isso que tudo para nós a gente remete lá para o primeiro século, por tempo apostólico. Então tem gente que fala assim, não, o importante é o Concílio de Trento, aquilo... Não, o importante é aquilo que nos tempos bíblicos foi vivido. E aí nós vamos atualizar para os dias de hoje. Então a Igreja não inventa nada, ela atualiza aquela palavra para os dias de hoje, respeitando a essência de tudo aquilo. Agora nós vamos olhar um pouquinho uma projeção de slides para explicar como que acontece essa questão da revelação e dos canais da revelação. Vamos olhar com atenção. Primeiramente nós temos Deus. E Deus, ele é fonte única de revelação. Única fonte de revelação é Deus na Santíssima Trindade. Então a gente tem depois o quê? Canais de revelação. Quais? 3. A Sagrada Escritura, que nós chamamos de escrita. Então é a revelação escrita. A tradição apostólica, que é a revelação não escrita. E por último, o magistério da Igreja, que é a atualização da tradição apostólica e da Sagrada Escritura para os dias de hoje. A Bíblia começou a ser escrita 1000 anos antes de Cristo e terminou 100 depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2022. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, a mensagem vai precisar ser atualizada para os problemas daquele momento. E o que a Igreja faz? Através do seu magistério, ela atualiza aquilo que foi falado. Se a tradição apostólica já é uma revelação e uma atualização daquilo que tinha no Antigo Testamento, a Igreja continuamente continua revelando, atualizando a revelação de Deus. E isso é muito importante. Isso é fantástico.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela muda? Não. O princípio é o mesmo, mas o que muda é a forma de interpretar em cada momento. Por exemplo, dinossauro foi descoberto há 100 e poucos anos. A evolução, na Bíblia se fala em criação, criacionismo, mas a ciência fala em evolução. Lógico que quando eles escreveram a Bíblia, eles usaram aquilo que eles conheciam. Hoje nós conhecemos mais e diferente. Então a igreja atualiza tudo isso de forma que nós hoje percebamos a revelação de Deus, a grandeza da revelação de Deus. Inclusive, gente, abrindo um parênteses, um Deus que cria tudo estático, pum, criou. E um Deus que cria ao longo dos milhões de anos, dentro de um processo de evolução, qual que é maior? Deus é muito maior através disso. Então nós temos Deus, única fonte de revelação, que se revela através de canais, de meios, de formas diferentes. A Sagrada Escritura, que nós chamamos de revelação escrita. A tradição apostólica, não escrita. Apesar de que tem muita coisa escrita, mas não está escrito na Bíblia. E o magistério da igreja que vem atualizando isso constantemente para nós. Então, diante disso, nós podemos perceber que é algo muito sério. Para você entender bem a sua escritura, a sua Bíblia, você tem que perceber que ela foi inspirada por Deus e que ela nos chega através de canais de revelação. Sigamos juntos para mais um estudo sobre a revelação de Deus, para melhor interpretarmos nossa Bíblia. Paz e bem a todos.